Olha só, agora ele vai por uma coisa que eu acho sensacional, que muita gente não gosta, e isso derruba o avivamento de muita gente, faz muita gente desanimar: planejamento. Tem gente que não planeja nada, faz tudo pela fé, sem planejar. Você já ouviu um texto que diz assim: os planos de Deus não podem ser frustrados? Até Deus, que é autossuficiente, todo-poderoso, faz plano. Um dia Jesus falou: eu estou a fim de ir lá em Betânia. Falaram para ele: então vão matar o senhor lá, viu? Ele falou: mas eu tenho um plano, eu vou de noite. Você tem plano? Olha que coisa fantástica. Neemias está diante do rei, e ele está meio triste. E o rei falou: o que está acontecendo? Você está triste? Você está doente? Ele falou: não. Sabe quem é, majestade? A cidade, o sepulcro dos meus pais estão lá, a cidade lá está assolada. Estou chateado pra caramba. Poxa, o texto fala uma coisa magnífica também: estando a rainha pertinho lá. Eu não sei porque que falou que a mulher está lá. A única explicação que eu encontrei foi que eu imagino Neemias pedindo, e falou: ó, eu estou precisando ir lá ver o sepulcro e reconstruir a cidade do sepulcro dos meus pais. A minha história é uma história de família. Eu imagino que o rei olhou para a mulher, porque é assim que nós fazemos, não é? Quando alguém pede, a gente manda às vezes para caramba, mas a mulher está do lado, você olha. Aí ela faz assim, ó. Você já notou que é? Não é assim? Nós pensamos que nós manda. Não pensa? Mas a gente pode ser quem for. A mulher está do lado, pediu. Aí o rei: claro, vamos resolver isso aqui agora. Sim. Isso é a maior verdade do mundo. Escute só. O rei olha para Neemias e diz: me pede o que você... Meu irmão, preste atenção. Me pede o que você quer. Eu estou chateado assim, sabe? A cidade está lá, destruída. Queria que o senhor visse aí qual é o brecha. Se não dá para construir. Quando o cara pergunta: o que você quer? Ele já tem um plano. Já está tudo aqui, ó. Ele falou: o que eu quero? Eu quero reconstruir os muros. Estou precisando de carta para passar nas terras. Eu queria que o senhor mandasse também um aviso para o Asaf, que é lá o homem da madeira, porque eu vou precisar de um alojamento. Eu vou precisar disso, eu vou precisar daquilo. O cara tem planos. Faça planos, querido. Deus tem compromisso com quem tem planos. Eu sou pastor de uma igreja em Xerém há 4 anos. Nós montamos uma igreja para 200 pessoas. Xerém, sabe onde é Xerém? Xerém foi feito no 6º dia depois que Deus fez o homem. Estava indo embora e se lembrou e falou: Xerém, é lá onde eu moro. Você está entendendo? Glória a Deus. Amém? Xerém. Um local pequenininho. Com 2 anos nós saímos de uma igreja de 200 pessoas para uma igreja de 600 pessoas. Com 4, 5 meses que estávamos nesse ambiente, tivemos que fazer 2 cultos. Aí a doutora de Mary Williams vai lá pregar, escuta um barulho de máquina do outro lado da parede. Eu falei: não, aqui tem uma casa de material de construção mesmo, mas não funciona essa hora não, já quase 10 horas da noite. Não tem máquina lá não. Ela falou: não, estava quebrando a parede. Eu falei: quebrando? É a casa de material de construção mais bem estabelecida lá. Menino, ela não fechou. Não orei nada, não tem nada a ver com isso. E o camarada foi lá, ofereceu. Nós alugamos. Há 1 mês e meio atrás nós compramos um terreno que o cara me vendeu 10 mil metros quadrados e me entregou 11.400 e pouco. Ou seja, mais 1.500 metros foi de lambuja. Por quê? Porque a gente quer em plano. Senhor, faça planos. Entenda bem, esse indivíduo, olha só, ele tem um plano, ele apresentou o que queria. Porque o rei perguntou: quanto tempo vai durar? Sei lá, porque tem gente que só tem iniciativa, mas não tem terminativa. Nem sei.
acabativa para ficar melhor. É na verdade? Pessoas são especialistas em comer, mas não conseguem terminar. Se um abismo chama outro abismo, uma vitória chama outra vitória, um milagre chama outro milagre. Quando você vai descobrindo que o Deus que você serve pode fazer, ele começa com coisas pequenininhas e termina com coisas grandes. Ele estava tudo na ponta da língua. Eu sei o tempo que vai durar, eu quero isso, eu quero aquilo outro. O rei falou, então vai na tua, irmãozão, vai embora. Ele chega em Jerusalém, 3 dias ele não fala nada, fica quietinho e vai fazer uma vistoria. Também gosto disso. Foi fazer uma leitura do que está acontecendo. Lembra do Ezequiel? Nossos pais caíram à espada, nossos filhos e filhas foram em cativeiro, por causa disso nós estamos vivendo isso. O cara fez uma leitura antes de tomar uma iniciativa. Descubra o que está acontecendo. Faça uma vistoria no teu casamento para saber quem é ruim, se é você ou se é seu marido, ou se é os dois. Porque o diabo não é, que ele está preso. Entendeu? Sim, faça uma vistoria. O que é que está causando problema na sua vida? É isso. Depois você está lá 3 dias, ele não faz nada, ele vai dar um rolezinho, ele olha, todo dia, ele não falou com ninguém. Sabe o que eu acho mais interessante? É que ele não fala com ninguém, e o tal do Sambalate, do Tupi, já sabia. Ele não falou com ninguém. Não é? Mas os caras já sabiam. Me parece que essa turma exercia um cargo, me parece político, certo? Em Samaria, Sambalate, e provavelmente como a chegada de Neemias ali foi por uma autorização do rei, tinha algum envolvimento disso, talvez a informação tinha vazado. Mas isso aí é outra história. Esse pessoal não gostou. Por quê? Porque sempre alguém vai ficar irritado com a sua vitória. E o Neemias chamou a turma e falou, aí rapaziada, deixa eu falar com você o que está acontecendo. Ele cria uma motivação no povo. Por quê? Porque o rei só mandou os recursos, os materiais, mas não mandou mão de obra. Então Neemias chega lá e falou, aí rapaziada, chega aí que eu vou falar para vocês. Sabe, eu sou copeiro, sou mesmo copeiro, mas sou servo de Deus. Fui falar com o rei, aconteceu assim, assim, ele me deu as cartinhas. Olha aqui para ele, tudinho, isso, então nós vamos construir. Ele cria uma motivação. Hoje o maior desafio da liderança é conseguir motivar o povo. Porque o povo sai às vezes do culto motivado. Mas essa superficialidade faz com que a motivação vá embora na mesma velocidade que chegou. Você pega para o cara assim, você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer. Aí o cara fala assim, eu vou vencer, eu vou vencer. Isso, o pessoal falou lá, pô, um montão de pregação que eu vou vencer. Isso, o pastor Cid falou que eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Isso. Aí acabou o culto. Aí você vai para casa no seu carro. Eu vou vencer, gente. Eu vou vencer. Falou que eu vou vencer, eu vou vencer mesmo, eu ia vencer mais lá no culto do que agora. Diminuiu um pouquinho, mas eu ainda vou vencer. Isso. Aí você dorme, amanhã cedo você acorda, você fala assim, eu vou vencer, gente, eu preciso vencer, gente. Eu não posso perder, eu preciso vencer. Nossa, eu vou vencer sim, eu vou vencer. Eu vou vencer. No final desse dia você está assim, eu vou vencer? A frase continua a mesma, só muda a pontuação. O grande desafio é motivar a turma. Por isso que o povo tem que estar na igreja direto. Porque acabou a motivação, você vem de novo. Vamos embora, eu ia vencer ontem, mas eu já cheguei aqui perdendo. Vamos embora, miserável, você vem de novo. E é assim que as coisas funcionam. É ou não é? O cara, ele tem um propósito, ele tem uma finalidade. Não é um sambalato, não é um tubi. Não, essa turma não vai desanimar o cara. Ele foi lá, explicou o que Deus estava fazendo na vida dele, disse o que o povo era capaz de fazer e colocou o povo para trabalhar. Isso. E para chegar lá, ele precisa aprender a vencer esses obstáculos. Primeiro, vencendo o quê? O desânimo, o impacto daquilo que é ruim. Segundo, estabelecendo o tempo que aquilo vai durar, que o choro, que a dor, que aquilo que poderia neutralizá-lo
pode até neutralizá-lo, mas apenas por um período. Já já ele vai estar de pé. Onde? Na presença de Deus. De onde virá as suas forças? Através do jejum, da oração, da proximidade. Depois ele tem uma conversa com ele mesmo, convencendo a si mesmo, porque tem gente que é bom demais para convencer os outros, mas não exerce influência nenhuma sobre si. O cara é bom para dizer para os outros serem fiéis, mas ele não é. O cara é bom para vir com o discurso para tratar a mulher dele bem, mas a dele mesmo trata mal. Tenha tempo para o seu filho, mas o cara não tem tempo para o filho dele. Oferte, mas o miserável não oferta. Ele é bom para convencer os outros, mas tem dificuldade para convencer a si mesmo. Depois de tudo que ele faz, apresenta seu planejamento. Está aqui, ó, é isso, é nesse tempo, é dessa maneira, é isso que eu preciso. Quando chega, faz o quê? Uma vistoria, uma varredura, uma observação. Nem sempre o que vai te levar para o fundo está na sua vista. O que ia afundar o navio daquele moço lá, do profeta Jonas, era alguém que estava no porão e não no convés. Tem coisa que vai fazer a tua vida afundar, que ela não está no convés, ela não está visível. Você vai ter que procurar, vasculhar, fazer uma varredura e tirar da sua vida. Por isso vivemos com pessoas, muitas vezes inconstantes. Até na própria igreja, você chega lá, o cara está lá esse mês ele está lá, por quê? Porque o cara está avivado, fala a língua estranha. O cara, mês que vem, cadê o cara? Estou querendo enviar. Meu filho, mas você estava tão bem. Pois é, mas não estou mais. O inimigo está furioso, mas sempre teve, nunca vi ele calmo. Não é de hoje que esse miserável está furioso, não é verdade? Então essas pessoas ficam vivendo esse ciclo. Eu não tive referencial. Eu sou o primeiro pastor na minha família. Eu não tive ninguém para aprender. Eu vim de um ministério que não nos impulsionava a aprender, a crescer, a conhecer, a ver o que está acontecendo lá fora. Eu não vi nada disso. Eu não tive referencial de pai. Meu pai se casou, teve 8 relacionamentos. Minhas referências foram a palavra de Deus e as conexões, as pessoas que Deus me deu possibilidade de me aproximar. Eu vi pastor Silas falando de Subirá. Quarta-feira ele está pregando lá na igreja. Pensa aquele cara que você senta e bebe de balde. Você não fala. Quando ele te pergunta alguma coisa, você fala, É para não interromper o raciocínio, não é verdade? Tem gente que você é melhor ser mudo, que você parece uma topeira. Bispo JB fala umas coisas comigo que eu só vou entender 15 dias depois. Eu estou lá em casa e falei, caraca. Sim, mas ela fala umas coisas que a gente faz assim, ó. Para o mar. A gente vai aprendendo, vai vivendo, estabelecendo nossos relacionamentos. Agora com quem você anda? Olha o profeta, o Isaías. Eu sou um homem de lábios impuros, porque habito no meio de um povo de puros lábios. O Isaías. O Isaías falou, me lasquei porque juntei com quem estava lascado. Eu não estou falando do seu, estou falando do Isaías. Se o Isaías ia se lascando, ele só não se lascou porque a misericórdia de Deus veio. Ele disse, aí eu vi o Senhor, eu falei, agora eu morri, estou me lascado mesmo. E aí um serafim voou até mim, com a brasa na mão, tocou meus lábios e me disse, tua iniquidade foi tirada, teu pecado foi apagado. E foi uma das conversas mais estranhas que eu já vi hoje na minha vida, foi a de Deus e Isaías. Porque no final, olha o que Deus diz, a quem enviarei? Só tem os dois. O Isaías falou, quem ele vai enviar? Eis-me aqui, vou eu mesmo. Não. Escute, não, peraí, rapidinho. Escute só. Reveja seus valores. Aprenda a lidar com seus problemas e divirta-se. Você veio nesse mundo para ser feliz. Com quem? Com Deus. Esse dia me perguntaram, pastor, sua mulher te faz feliz? Eu falei, nunca.
Nunca na vida. Eu não dependo da minha mulher para ser feliz. Não dependo para meu filho para ser feliz. Não depende de a igreja estar cheia, estar vazia. Se hoje tem um pregador excepcional, se não tem isso, se está chovendo, se está... Que história é essa? Que eu vou colocar essas coisas que mudam a todo momento, temperamentos, uma série de fatores para estabelecer minha felicidade? Não, o dia que morrer um ente querido meu, você vai me ver triste, chorando, mas feliz em Deus. Certo? Então divirta-se, rapaz. Um avivamento de Deus para quê? Dana-se, 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 dane-se. Dana-se. Vambora. Ih, morreu, vamos chorar. E agora enterrar. E agora? Vambora. Eu, minha mulher de paixão, se morrer, eu enterro. Vou falar lá nos sepultamentos, falar, aqui está aqui a mulher mais amada até ontem, quando morreu. Porque hoje eu não amo mais, porque a minha religião não permite amar defunto. Que vida que segue. Fala para quem está do seu lado, eu sou feliz. E não depende de você. Isso. Você pode ficar de pé? Isso, estou em cima da hora. Fecha seus olhos, pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. Eu sou carioca, mas sou convertido. Mas aqui também o negócio está ruim. Fecha seus olhos. Curioso. Senhor, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Pela oportunidade de estar num ambiente tão agradável, eu tenho certeza que eu não deveria estar em nenhum outro lugar que não fosse aqui nessa noite. Muito obrigado, ó Deus. Que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Que venhamos entender, ó Deus, que as lutas, as dificuldades, as fraquezas, elas fazem parte da nossa humanidade. Mas em nome de Jesus, ela tem tempo. Porque depois que ela passar, nós vamos se aproximar de Ti em jejum, oração, presença, e nós vamos reverter essa situação, porque nós não vamos ficar prostrados. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17. Graça e paz, já deu para notar que o lanche você faz depois. Sei que crente gosta de comer, mas ele vai estar lá fora para você passar lá depois. Eu sei que provavelmente você vai ter muita coisa para falar a respeito lá fora do que Deus está fazendo aqui dentro. Amém? Eu não sei se você reparou, mas quando eu cheguei aqui, Deus estava com uma mensagem através do pastor Jorge. E uma coisa que me destacou muito naquilo que ele disse, tem a ver com reconhecer e proteger seus pontos fracos. Porque é através deles que o diabo vai buscar explorar sua vida para conseguir uma brecha, para que ele tenha sucesso em entrar. Aí vem o pastor Vitor Hugo e diz que a presença de Deus, do Espírito Santo, faz a diferença. Mostrando que o mundo espiritual não reconhece o que você fala. Não estou negligenciando que não há poder nas palavras. Só quero que você reflita que somente as palavras tivessem poder, como é que seria a vida de um mudo? Não dava nem para ser crente. Ele não tem o que dizer.
O mundo espiritual reconhece o que pessoas fazem. Quando os discípulos tentam expulsar o demônio de um menino sem sucesso, e Jesus faz isso com muita facilidade, sai dele agora e nunca mais retorne para ele. Quando eles chegam em casa, os discípulos perguntam: por que é que nós usamos o mesmo processo, as mesmas palavras, e não tivemos sucesso ao tentar expulsar o demônio, e o Senhor teve sucesso? E Jesus disse: porque essa casta de demônio não atende o que eu falo, ela atende o que eu faço. Foi o que eu fiz ontem que me deu autoridade para que o mundo espiritual me ouça hoje. Eu quero unir as duas palavras, e não é nada disso que eu ia falar. Eu quero unir o fechar das brechas, porque é no fechar das brechas que a obediência se estabelece. E quando a obediência se estabelece, ela atrai a presença. E quando a presença chega, ela vai nos dar força para fazermos coisas que não faríamos sem ela. O texto que eu quero usar é profeta Isaías, capítulo de número 6, a partir do verso 1. Ele diz mais ou menos assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia todo o templo. Os serafins estavam acima dele, e cada um deles tinha 6 asas. 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e com 2 voavam e clamavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então os umbrais das portas se estremeceram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E disse eu: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um serafim voou na minha direção, trazendo na mão uma brasa viva tirada do altar com uma tenaz, e tocou meus lábios e me disse: a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. Depois disso ouvi uma voz por detrás de mim que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim mesmo. O resto você lê depois. Feche seus olhos agora. Pode fechar, que ninguém vai pegar nada seu. O Senhor continua falando nesse ambiente profético, nesse ambiente de prevenção. Em nome de Jesus, histórias mudam nesta noite, decretos mudam nesta noite, brechas são fechadas nesta noite, tua glória é derramada nesta noite, porque a história muda hoje, muda aqui e muda agora. Amém? Vamos lá, rapidinho. No ano em que morre Uzias, Isaías tem uma visão do trono de Deus. É bem interessante, e eu gosto dessa passagem. Eu vou fazer uma aplicação direta para ganhar tempo. Isaías tem uma visão exatamente no ano que Uzias morre. No ano em que morre o rei Uzias, Isaías disse: eu vi o Senhor sobre um alto e sublime trono. Os versículos seguintes vão delinear o que acontece na presença de Deus. Os serafins estavam lá, eles voavam, clamavam uns aos outros, dizendo: santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Verso 4, os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Nesse momento Isaías diz: ai de mim que vou perecendo, ai de mim que tenho lábios impuros. Algumas coisas eu gostaria de destacar para vocês nesta noite.
A primeira é que para Isaías ver o Senhor, Uzias teve que morrer. Eu não posso te afirmar qual é a conotação entre esses dois fatos, mas eu consigo entender numa visão aplicativa que para termos uma intimidade, para que possamos andar próximos do Senhor, algumas coisas precisam ser removidas da nossa vida, ser retiradas, morrerem, se separar. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos um momento onde Uzias morreu. Eu quero colocar hoje, na figura de Uzias, tudo aquilo que impede que vejamos a glória de Deus. Tudo aquilo que nos impede de vivermos o que Deus tem para nós. Se nos impede, seja o namoro, seja a rede social, seja o trabalho, seja a sua capacitação, às vezes você é tão bom no que faz, que se tornou refém de sua capacidade. Tudo aquilo que nos separa, porque Uzias estabelecia uma separação, e no ano que ele morre, Isaías vê a glória de Deus. O que Deus está falando hoje, para mim e para você, é: descubra e fortaleça suas fraquezas, e com isso você trará a presença. E com a presença você receberá forças para retirar da tua vida tudo aquilo que impede que você se relacione comigo. É da prevenção e da presença que sairá força para que você tire o Ronaldo da sua vida. Aquele namoradinho seu, que não está a fim de casar, mas está a fim de pegar a senhora. Não é o Ronaldo, é o Sérgio, beleza. Não é o Sérgio, é a Marcela, que faz o senhor perder a cabeça e o reino de Deus junto. Eu queria que hoje você usasse a sua criatividade. Aliás, é muito importante, porque quando Isaías vê a glória de Deus, ele olha para quem? Para ele mesmo, porque na presença de Deus você não tem tempo de olhar para ninguém, a não ser para você. Se você consegue enxergar nitidamente a vida dos outros, isso significa que você está na presença de qualquer um, menos na de Deus, porque na presença de Deus você não tem tempo para olhar para a vida dos outros, a não ser para a sua. Na presença de Deus você só tem tempo para olhar para as suas misérias, para as suas mazelas, para as suas deficiências que precisam urgentemente serem corrigidas. Mas aí eu pergunto a você: Uzias morreu, Isaías viu a glória de Deus, mas o nosso Uzias, aquilo que nos impede de vermos, de sentirmos, de provarmos a glória de Deus, também vai morrer, sim ou não? Mas de que morre o nosso Uzias? Como é que ele morre? Só tem uma maneira de matar aquilo, ou daquilo que te separa de Deus, morrer. Repita comigo: assassinato. Isso. Eu quero transformar hoje você num assassino, para que você tenha a força de matar o seu Uzias. Aquilo que te separa, que impede que você veja a glória de Deus. Pastor, então me dá aí a arma. Como é que eu mato Uzias? A facada? Não. Como é que eu mato Uzias? A tiros? Não. Aquilo que te separa de Deus tem que morrer de fome. Aquilo que te separa de Deus precisa parar de ser alimentado, porque tudo aquilo que se alimenta se fortalece, cresce e se potencializa. Nós vamos matar Uzias, e como, pastor? De fome. De fome. E como é que mata alguém de fome? Retirando o seu. E como é que ele morre? Lentamente. Por que muita gente não consegue ir para a presença de Deus? Porque não tem forças para superar o processo.
Porque pensa que vai entrar pecador 19 horas na igreja e vai sair santo 21. Não é assim. Pode até acontecer, mas é exceção. O processo vai matando os ex. Vai mudando o seu comportamento. Vai substituindo o que você lê, o que você ouve, com quem você anda. Em algum momento, você pode ter uma crise de abstinência, porque Uzias está doido. Vou usar um exemplo aqui que fica fácil. Quando Uzias está forte e poderoso, passa aquela mulher gostosona. E tu que é homem, porque o homem está escasso. Se a senhora tem um homem que procura a senhora 4, 5 vezes por semana, fecha essa boca. Tem cofre, coloca. Porque esse homem não tem mais. Ele foi extinto. Aquele homem que não tem vergonha na cara, aquele homem que não tem brilho, ele não tem nada. Porque a senhora pode adiar quantas vezes for que ele vai estar lá. É hoje, é hoje, é hoje. Esse homem morreu logo depois do dinossauro. Mas presta atenção. Aí quando Uzias estava vivão dentro de tu, passava a mulher gostosona e tu... Uzias falava, olha, 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 olha. Aí você começou a orar, fazer um jejum. Para quê? Para Uzias ficar doente, morrer. Parece até que eu estou pregando o contrário do que ele pregou. Aliás, me permita falar, porque nós vivemos experiências muito grandes juntos. Eu estava num voo uma vez da Azul, peguei uma revista, e o que tinha? Uma reportagem do Chile. E meu coração se prendeu àquilo. Eu falei, será que eu vou ser pastor no Chile? Nossa! Um tempo depois eu conheci essa figura. Não morre não, fique tranquilo. Morre nada. Ninguém quer do outro lado não. Está servindo bem aqui. Fui visitar esse cara, quase morto no hospital em São Paulo. Parecia. Cheguei lá. Deus falou assim, conta uma espiada. Eu falei, mas ele está tudo entubado. Nitidamente é como se Deus falasse comigo assim, dane-se, conta. E ele falava, Cláudio, não conta que eu não posso rir. E eu contava, e ele, Ele fez um encontro de casais. Eu fui pregar no encontro da igreja dele. No sábado à noite eu passei mal e me recolhi um pouco mais cedo. No domingo de manhã, era a última ministração, ele estava fazendo o encerramento e o louvor também estava sendo ministrado. E eu fechei os olhos durante aquela ministração e senti uma mão tocar meu peito. Eu abri meus olhos, era ele. Ele me sentou do lado dele e me disse, irmão, essa noite eu sonhei e orei com você. E tive uma visão que você estava carequinha, fazendo um tratamento contra o câncer. E Deus me deu um câncer, para que eu tivesse autoridade para orar por pessoas. Volte para o Rio de Janeiro e faça alguns exames. Eu voltei e no exame inicial apareceu um pólipo, um tumorzinho no meu intestino grosso. Eu liguei para Arnolfo e disse que eu queria fazer uma colonoscopia e uma endoscopia, mas gosto muito de fazer aqui, nessa cidade. E aí o Arnolfo conseguiu para mim e eu vim. No estômago apareceu outro.
E os dois foram removidos para uma biópsia. E o resultado veio negativo. Irmãos, se naquele dia eu fui usado para uma palavra sobre você, naquela ocasião, lá naquele resort, você foi usado para mim. Eu louvo a Deus por sua vida. E você não sabe a felicidade que eu estava de você estar aqui, fazendo as coisas que normalmente sou eu que faço, que é os outros rir. Eu já estava pensando se não era melhor você ir, porque você está tomando meu mercado. Mas vamos voltar para o texto. Eu agradeço a Deus por sua vida. Vida longa para Vitor Hugo, amém? Deus te abençoe, amigo. Mas preste atenção. Aí você começa a orar, jejuar, andar com quem? Anda com Deus. E o que vai acontecendo? Uzias para de ser alimento, porque Uzias é tudo aquilo que te separa de isso. Aí um tempo depois que tu tá orando, tá jejuando, tá andando com a turma boa, passa a mulher gostosona. E como é que Uzias fala? Como é que ele falava antes? Não, me ajuda aí, como é que ele falava antes? Isso, mas agora Uzias fala: Aí a mulher gostosa já passou, vinha logo atrás a feia. Aí foi mole, olhou e riu. Escute só. Aquilo que nos separa de Deus não morre de morte natural, só morre assassinado. E ninguém pode matar os seus dias, ele é uma obrigação sua. Ele é um compromisso seu. Se te separa de Deus, se impede que você veja a glória do Senhor, mate. E é isso que acontece. Ele diz: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. A orla do seu manto enchia o templo, serafins estavam lá, é o ambiente onde Deus estava. E Isaías disse, então, verso 5, disse eu: ai de mim. A visão de si mesmo. Isso é extraordinário. Não existe mudança sem percepção. A percepção precede a mudança. Enquanto não houver a consciência de que uma mudança precisa ser estabelecida, seu casamento não muda, porque você, marido, precisa perceber que precisa mudar primeiro. O casamento não muda. Por quê? Porque o casamento não tem problema. Não existe problema no casamento. Não existe problema na empresa. Existe problema nas pessoas que compõem o casamento. Que estão, sim, influenciados pela cultura dos reality shows, fomos impulsionados a descartarmos pessoas. Não gosta de alguém, descarte. A sogra, põe a véia no paredão. O cunhado é chato, elimina. Porque lidar com gente é um grande desafio. Jesus nunca se tornou especialista em pessoas. Jesus se tornou especialista em si mesmo. Não nas pessoas. Apesar de ter todo o poder, nunca usou para manipular pessoas. Quando ele diz para um homem: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, terá um tesouro no céu, depois você vem e me segue. Este rapaz aceitou, sim ou não? Sim ou não? E Jesus fez o quê? Nada. Ele não baixou a régua para que o camarada se enquadrasse. Ele diz: é dessa forma, e se você quiser fazer parte do meu reino, é assim. Senão você tem todo o direito de ir embora. Isaías olha para si e não gosta do que vê.
E ele diz: estou perdido porque sou um homem de lábios impuros. E ele diz: porque eu estou andando com quem não deve. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Claramente ele está dizendo: eu me tornei um produto do meio, porque eu andei com quem não devia andar. Aprenda uma coisa nessa vida: todos os dias levante com duas atitudes. Uma, de braços abertos para receber quem está chegando. Segunda, de mãos acenando para se despedir de quem está indo embora. A Bíblia diz: bendito é aquele que vem em nome do... Então, se Deus está mandando gente para a sua vida, pode ter certeza que o diabo também vai. E cabe a você selecionar. O que ele está dizendo é isso: minhas conexões não foram boas, mas quando na presença de Deus, como diz o Vitor Hugo, ele tem força para enxergar o que precisa, e ele diz: ai de mim. Por quê? Porque os pontos fracos dele, dito pelo pastor Jorge, foram identificados. De quem? Do profeta Isaías. Sabe? Agora ele diz quem ele é e onde ele está. E aí o verso 6 diz: porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, tirada do altar, com uma tenaz, com uma cola. Brasa do altar. Brasa do altar. E com ela, verso de número, tocou a minha, verso 7. E com a brasa tocou a minha, repita, boca. Isso. Ele diz: ai de mim que sou um homem de lábios. Então o serafim foi e tocou onde ele disse que estava o seu Uzias. Aquilo que te separa. O que te separa hoje? Fala para ele está aqui. Ele já disse que a presença dele vai dar a ele forças para que você vença de uma vez por todas. Ou entre nessa batalha fortalecido para matar seus dias, às vezes vagarosamente. Quem é ele? Ele é o cigarro? Ele é as drogas? Ele é a mentira? É a fofoca? É a compulsão sexual? Quem é? É a sensação de liberdade que o mundo humanista pós-moderno te oferece? Aprenda uma coisa: você só será livre de verdade quando você for capaz de fazer o que precisa ser feito para cada momento. Enquanto você só fizer o que quer, você não é livre, você é escravo de seus desejos. Você gosta de levantar todo dia cedo para trabalhar, sim ou não? E se você fosse livre, você continuaria dormindo. Mas como você é capaz de fazer o que precisa? Pare e pense. Quem é escravo na verdade? Escravo é o que fica dormindo? Ou o que se levanta e vai trabalhar? É claro que é o que fica dormindo. Porque ele é escravo de suas vontades. O livre de verdade, ele faz o que é preciso ser feito para cada momento. Isaías, ele consegue enxergar isso. E ele diz: na presença do Senhor, na presença do Senhor. E por que eu entrei? Porque eu tive a percepção. Eu identifiquei meus pontos fracos, onde eles estão, naquilo que eu falo, nas minhas companhias. Ai de mim que estou perdido, vou perecendo. E aí então, o anjo sai. Para tocar onde? Onde está o problema? Seu problema está onde? Nos olhos? Tem que tocar nos seus olhos. Nessa língua sua, toca nessa língua sua. Nessa mão sua, na sua mão. Certo? Nesses grupos seus de WhatsApp, no grupo. Não sei onde é que está o Uzias. Você que sabe, o Uzias é seu. Eu que tenho que saber. Eu sei o meu. O meu eu sei. Entendeu? Eu matei já. Mas ele veio com outro nome. Vem, você mata o Uzias, vem o Acabe. Só tralha. É, não é? Aí você mata o Acabe, vem a sogra.
Entendeu? Você está rindo de quem? De mim? E aí então o serafim tocou na boca dele, sim ou não? E disse o quê? Eis que isto tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi, e expiado foi o teu pecado. Eu gosto disso. Agora o Isaías está lá, e Uzia morreu. Pergunta para quem está do seu lado assim. O pessoal pediu para perguntar, então eu também peço. Fala assim, cadê seu Uzia? Fala assim, tá aqui comigo. Não é para falar não. Você tinha que falar assim, morreu. Eu estou sufocando ele, pastor. Sufocando. Entendeu? Agora, o pecado dele está resolvido, Isaías está pronto, sim ou não? Agora, olha a maneira, Deus é o maior barato. Gente, pensa. Eu gosto de Deus, às vezes ele se faz de desentendido. Vira costureiro para cozer roupa, podão. Deus é multifacetado. Eu gosto disso. Um dia ele chega no jardim do Éden, Adão está escondido, ele é onipresente. Chega ele no jardim do Éden, provavelmente conversando consigo mesmo, com o anjinho que está lá. Diz, Adão, alguém viu Adão? Aí, como alguém viu Adão? O senhor sabe onde ele está, atrás da moita. Dava até para dizer, ou faz ou desocupa a moita. Não, na verdade. Aliás, ele já tinha feito. Olha como Deus faz agora. O Isaías está com a boquinha purificada, sim ou não? Sim ou não? Já olhou para ele, teve a percepção. A presença revelou quem ele era, certo? Suas deficiências lhe foram mostradas para que Satanás não entre mais. E agora Deus diz assim. Aliás, quem diz é o Isaías. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, olha o que Deus está falando. Olha, só está o Isaías. E Deus diz, a quem enviarei? Quem enviarei? Quem há de ir por nós? O Isaías falou, agora dá. Mudei de companhia. Entendeu? Saí do Tinder. Entende? É que o mais velho sabe o que é isso não. Eles sabem nada. Eles procuram relacionamento não. Eles procuram sepultura. Você tá rindo? Cuidado, é isso aí mesmo. Louvado seja Deus. Eu acho... A quem enviarei? O Isaías falou assim, agora estou em condições. Por quê? Porque eu matei Uzias. Eu matei aquilo que me separava do Senhor. Foi na tua presença que eu descobri que o maior dos pecadores sou eu. E muito do que eu vivo no pecado tem a ver com o tipo de relacionamentos que eu mantenho. E Deus disse, então toma, Isaías. Isso, purifica o seu passado e você toma uma decisão de escolher melhor os bonequinhos do seu futuro. Aprenda a selecionar gente. Não descarte ninguém. Só reposicione. Pare de querer viver com bicho porque não sabe mais viver com gente. Hoje já tem gente vivendo com bicho e botando o nome de bicho ou de gente em bicho. A dona falou comigo, porque o João, eu falei, João? Quem é João? Ela falou, meu marido. Foi isso que ela falou? Não. Ela falou, João é o meu cachorro. Eu nem perguntei o nome do marido, que podia ser Rex. Eu entrei na casa da mulher para tomar um café, ela chamou o que eu achava ser uma menina, entrou um frango. Pescocinho pelado, bonitinho, uma franguinha. De onde eu venho, frango, nós não chamamos por nome de gênero, nós faz... E o frango vem, ela chamou o nome de uma menina e o frango entrou. Quando o frango entrou, sabe o que eu vi?
o quiabo. Eu vi o quiabo, eu vi. Mas eu não pude falar porque eu iria ofendê-la. Sabe o que ela me disse? Pastor, não é linda? Eu falei, é. Ela me disse, minha filha. Eu falei, ela bota ovo, a dona, onde é o ninho dela. Você tá... Preste atenção. Nós somos chamados por Deus para vencer. Eu vou terminar aqui, mas preste atenção. Repita comigo. Nós somos como os felinos. Repita. Felinos é aquilo que compõe ou a designação para a família dos gatos. Então me ajude aí. Um gato é um felino, sim ou não? Uma jaguatirica é um felino, sim ou não? Uma onça é um felino, sim ou não? Um leão é um felino, sim ou não? Todos são felinos, sim? O leão é capaz de abater um búfalo, sim ou não? Uma jaguatirica é capaz de abater um búfalo? Não. Uma onça é capaz de matar um jacaré, sim ou não? Um gato é capaz de matar um jacaré? Beleza. Preste atenção, todos são felinos. Mas cada um vive segundo aquilo que foi chamado para viver. Em Cristo, todos nós somos mais do que vencer, mas alguns são gatos. E vão ser vencedores na categoria dos felinos de pequeno porte. Talvez você seja uma jaguatirica ou um leopardo. Um felino da categoria de médio porte. Talvez você seja um leão. Qual é o grande problema da história? E cuidado com o que a internet está vendendo. Leões ou supostos leões. Porque hoje você não precisa ser um leão. Você só precisa se parecer. Há um ditado na África que diz que um leão desdentado tem que rugir mais alto. Tem que causar melhor uma boa impressão. Em muitos ambientes, leões ou supostos leões sobem numa tribuna e diz para um gato, tu é leão, tu é leão, tu é leão. E o gato diz, leão, leão, miau, leão, miau, miau, leão. Você pode pegar um búfalo, gato, eu posso pegar um búfalo. Eu sou leão. Aí o búfalo aparece, o gato morre. Porque hoje a medida dos outros virou a sua. Na presença de Deus, você vai entender se foi chamado para construir uma arca ou para matar um gigante. Se é para ir para a cova dos leões ou para entrar na casa do comandante do exército, o rei da Síria, e levar a cura. Descubra a sua missão. Lembra dos 2 dias narrados pelo Vitor Hugo? O primeiro é o que você nasce. O segundo é o que? É quando você descobre por que você... Eu, por exemplo, descobri esses dias o que eu vim fazer nesse mundo. Irritar minha mulher. Essa é a minha missão. Primeira missão. Certo? O resto... Então, olha, Deus te trouxe aqui, olha. Agora, você vai lá e come. Porque nós quebramos tudo, mas foi montada uma estrutura lá para você comer. Então você passa lá e fala, olha, o pastor Cláudio foi a melhor pregação dos 3. Dá uma força aqui. Deus falou com você hoje, e repita comigo. Fortaleça seus pontos fracos. Busque a presença de Deus. Receba poder para matar seus dias. Pode ficar de pé nesse momento? Feche seus olhos. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado
por tudo aquilo que o Senhor fez neste lugar, nesta noite, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer ainda com aquilo que os teus filhos estão levando deste lugar. Sistemas de segurança estão sendo implantados. Pessoas estão identificando seus pontos fracos, para que o diabo não tenha uma brecha para entrar. Ao fazer isso, a presença será atraída. E quando a presença chegar, ela dará forças e estratégias para que aquilo que nos separa de Deus morra. Para que consigamos olhar para nós mesmos e não para a vida alheia. Continua conosco nessa caminhada. Te somos gratos. Muito obrigado por me permitir fazer parte deste momento. Continue conosco pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer amém? A Sozão, vamos embora.